Romanos, capítulo 8, a partir do verso de número 31. Hoje é dia de Páscoa, e a Páscoa para nós cristãos fala a respeito de Jesus Cristo, da ressurreição de Jesus, da vitória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E nós vamos meditar nesse texto, porque esse texto fala muito a respeito daquilo que ele conquistou para nós como igreja dele. Encontrou aí? Eu estarei lendo então. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluia. Graças a Deus por isso, né, queridos? Louvado seja o Senhor. Antes de entrarmos na análise do nosso texto, eu quero passar um pequeno vídeo para servir de ilustração. Quando começou, veio o primeiro caso, depois mais 3. Rapidamente chegou a 12, depois 70. No pico mesmo dos primeiros dias, 3.000 em um único dia. E pouco tempo depois, chegou a 5.000. Começaram a combatê-lo. Motivo de controvérsias, para alguns tornou-se oportunidade de se aproveitar financeira e politicamente. Onde se espalhava, levado propositadamente por vetores humanos de propagação, dividia opiniões. Cruzou oceanos e espalhou-se pelo mundo inteiro. Dizem que está fadado a diminuir, a ponto de acabar. Mas quem teve sua vida transformada por ele, garante que, principalmente em meio a grandes tragédias, quando os recursos humanos parecem se esgotar e o desespero toma conta, é justamente quando ele mostra sua força e que veio para ficar para sempre. Pensa que eu estou falando do vírus? Da morte de milhares? Não. Descrevi o poder transformador e multiplicador do Evangelho. O poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Hoje, relembramos que Jesus morreu, mas ele ressuscitou, vive, reina e voltará. Isto é uma boa notícia, em meio a tanta má notícia. Na verdade, esta é a melhor notícia do Evangelho. Amém, queridos. Nós estamos no meio dessa pandemia, correndo risco, mas não há como negar o poder transformador de Deus, a vitória de Cristo naquela cruz, a vitória de Cristo ao ressuscitar. A morte não o pôde segurar.
Não há nada capaz de deter o poder do nosso Senhor Jesus. Então, quando pensamos em Páscoa, pensamos no grande poder do nosso Senhor ao vencer a morte, e pensamos no grande amor dele em vir a esse mundo para nos salvar, nos resgatar do império da morte. Nosso Deus, o poder do Senhor, vai muito além de qualquer sofrimento humano, de qualquer epidemia, de qualquer doença, de qualquer dificuldade econômica, de qualquer problema familiar, de qualquer... Enfim, o Senhor está acima de tudo. Entrando no nosso texto propriamente dito, Romanos é um livro fantástico das Escrituras. E quando nós observamos aqui, né, no capítulo de número 8, é bom que entendamos um pouco o seu contexto, e o apóstolo Paulo vem nesse texto que nós estamos meditando hoje, trazendo uma conclusão daquilo que ele começou a falar lá no capítulo 1. Bem lá no capítulo 1, ele vem tratando de algumas coisas, e mais propriamente a partir do verso 16, diz assim: pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro o judeu, também o grego, visto que a justiça de Deus se revela no evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Então, ele traz duas expressões fortes, importantes para nós. A primeira, não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação. Não ter vergonha do evangelho, não ter vergonha da Bíblia, não ter vergonha de ser crente, né? Não ter vergonha de declarar que você é uma pessoa fiel a Deus, que acredita em Deus e que vive para Deus. E a segunda expressão é: o justo viverá por fé. Ou seja, nossa vida é pautada, direcionada pela nossa crença. A fé encontra um papel na nossa vida, não apenas um papel social, né, daqueles que vão na igreja só para cumprir um rito social, mas a fé ocupa o espaço total, né, da nossa vida. Somos conduzidos, somos dirigidos por fé, andamos por fé, conforme nos diz a expressão bíblica. Então, é nesse contexto que o apóstolo Paulo vem falando desde o capítulo 1, e quando chega aqui no capítulo 8, então, ele está fazendo a sua conclusão de tudo que ele mencionou antes. Por isso é que o verso 31 já inicia dizendo assim: que diremos, pois, à vista destas coisas? Que coisas? Tudo aquilo que ele mencionou nos capítulos anteriores. O que falar de tudo aquilo que ele vem analisando, né? E ele traz questões seríssimas ali sobre a vida humana, sobre como que Deus nos alcançou, sobre o fato de que todos pecaram e estão destituídos da graça de Deus, o salário do pecado é a morte. E aí ele vem falando tudo isso, mostrando que só poderemos ser salvos através de Jesus Cristo. Lutas e provações vêm, dificuldades surgem. Então, o que dizer acima de todas essas coisas? Aí ele menciona: se Deus é por nós, quem será contra nós? E aí o verso 32, ele diz: aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Veja, queridos, qual a maior riqueza que alguém poderia ter? Qual é o maior benefício que alguém poderia
receber. Aqui fala do fato de Deus ter entregado o seu próprio Filho para o nosso bem. E as Escrituras vão mencionar isso, né? Deus nos amou de tal maneira que deu o seu único Filho, né? Então, menciona o fato de Deus ter dado, entregado, enviado a Jesus Cristo por nós. Ele não poupou o seu próprio Filho, ou seja, Deus não mediu esforços para o nosso bem. Se você passar por dificuldades, lutas, se você está preocupado, lembre-se que Deus chegou às últimas consequências por amor a você. Deus concedeu o seu próprio Filho. Jesus se fez carne, deixou a sua glória e veio, habitou entre nós, pagou um alto preço, um preço de sangue, sofrimento, traição, falta de compreensão, foi zombado, foi cuspido, foi chicoteado, foi pregado naquela cruz, mas como ovelha muda, levado ao matadouro, ele não abriu a sua boca, porque ele mesmo diz que ele se entregou como oferta pelos nossos pecados. Então, veja, se Deus é por nós, quem será contra nós? Você tem alguma dúvida de que Deus está do seu lado? Pensando numa disputa, pensando numa luta, pensando no que você tem que enfrentar? Você acredita que Deus está com você? Amanhã é segunda-feira, nós temos uma semana pela frente e queira Deus que as coisas comecem a se normalizar. Nós temos orado por isso, estamos crendo nisso e temos os nossos desafios. Você tem os seus desafios. A pergunta é: você acredita que Deus está com você? Você acredita que o Senhor está no controle de tudo que está acontecendo e de que Ele vai te amparar, que Ele vai te sustentar? A Bíblia diz que Ele fez de tudo por nós. Será que agora Ele nos abandonaria? A Bíblia diz que Deus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Diz que as misericórdias do Senhor não têm fim. O próprio Senhor Jesus diz que eis que estarei convosco todos os dias até o final dos tempos. Deus não nos abandona. Aquele que está na mão do Senhor, de maneira nenhuma ele lança fora. Ele colocou o seu Espírito em nós, o Espírito Santo habita em nós, é o selo da promessa, é Deus conosco. Então, Jesus ressuscita, volta aos céus, envia o Espírito Santo, ele não nos deixou órfãos, ele enviou o Consolador, o Espírito Santo que habita conosco. Então, respondendo à pergunta, sim, Deus está conosco. Deus nunca nos abandonou e nunca abandonará um filho seu. Nós é que, às vezes, nos entregamos à nossa rebeldia, nos entregamos ao nosso pecado e nos afastamos de Deus. Nós sim, mas Ele não. Ele jamais se afasta daqueles que são os seus escolhidos, que são os seus filhos. Então, Deus é por nós. Sim, Deus é por nós. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem poderá nos fazer o mal? Quem poderá nos derrotar? Quem poderá nos afastar de Deus? Talvez o mundo, com todos os seus sofrimentos, possa te causar dores, possa te causar dificuldades, mas nada poderá te afastar de Deus.
certo? Então, verso 32, ele não poupou o seu próprio filho, ele o entregou por nós. Porventura, então, não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Aquilo que nós necessitamos? A Bíblia diz, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Deus sabe aquilo que nós precisamos. Deus sabe. E o próprio Senhor Jesus, quando foi ensinar os seus discípulos a orar, ele ensinou o seguinte: orareis assim, Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dê hoje. É pedir ao Pai em oração, é orar ao Pai, pedindo que o Pai nos dê. Então, antes de você querer correr atrás, antes de você ficar preocupado, o que eu vou fazer? Como que eu vou resolver isso? Como que eu vou conseguir trabalhar? Como que eu vou conseguir pagar as contas? Antes de você se preocupar em como você vai resolver, lembre-se de pedir a Deus. Porque só podemos conseguir algo se do céu for nos dado. Só conseguiremos algo se o nosso Pai Celestial nos der. Se tentarmos conseguir por nós mesmos, certamente iremos fracassar. Verso de número 33. Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. E as Escrituras, então, vão nos apontar, nós, Igreja do Senhor, como sendo esses eleitos de Deus, esses escolhidos de Deus. Se você é alguém que tem fé, se você é alguém que acredita em Jesus, então você é um eleito do Senhor. Sabe? Porque não foi você quem escolheu a Deus, foi Ele quem escolheu você. A Bíblia diz claramente, não foste vós que escolhestes a mim, antes foi eu que escolhi a vós outros. Então, nós amamos a Deus porque Ele nos amou primeiro. É Ele que vem de encontro ao pecador e o restaura. Então, sim, se você acredita, você é um escolhido do Senhor, porque Ele te deu esse entendimento. Há muitas pessoas aí fora que não querem saber de Deus, que não amam a Deus, que não são fiéis a Deus, alguns que são até inimigos de Deus abertamente. Mas veja, quem tentará, então, acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. E, ao justificar aqui, essa justificativa fala da doutrina da justificação. Trata-se daquilo que está ligado à nossa salvação. Deus nos justifica no sentido de perdoar o nosso pecado, de, através de Jesus, podermos ser perdoados e reconciliados com Deus. Pergunta a você: você entende por que foi necessário Jesus morrer, Jesus vir a esse mundo, morrer naquela cruz, depois ressuscitar? Por que foi necessário isso? Para nos justificar. Diz o texto que é Deus quem nos justifica. A doutrina bíblica da salvação aponta para o fato de que estávamos perdidos. E então ele se fez homem, deixa a sua glória, vem a este mundo, vive, nos prega a sua palavra, deixa-nos os seus ensinos e se entrega naquela cruz. Ao se entregar naquela cruz, ele como o cordeiro, e aqui é muito importante lembrarmos isso, porque ao falarmos de Páscoa, nos vem a passagem lá do Antigo Testamento, Êxodo, capítulo 12,
aonde temos o episódio da Páscoa, quando ali o povo na terra do Egito, como escravos, e Deus então, para libertá-los, começa a enviar aquelas pragas, são 10, e a última praga é justamente a morte dos primogênitos, e Deus então salva, protege o seu povo daquela praga. E para que isso acontecesse, a orientação de Deus é que eles deveriam pegar um cordeiro, sacrificar aquele cordeiro, pegar o sangue, passar nos umbrais das portas, e quando viesse o anjo da morte, a casa que tivesse aquele sangue do cordeiro, ele não entraria, ele não mataria o primogênito ali, ele passaria por cima daquela casa. Então, Páscoa significa passar por cima, passar sobre. É justamente o livramento do Senhor. E todo esse Antigo Testamento, todo o Antigo Testamento aponta para o Novo Testamento. Então, na comparação da Páscoa do Antigo Testamento, nós temos Faraó, esse governante ditador ali, como simbolizando a Satanás, que escraviza as pessoas no pecado. O Egito é a figura do pecado, é a figura daquele que está ali na prática do pecado. E então, através disso, Deus liberta aquele povo e eles saem daquele local rumo a Canaã, que é o símbolo do paraíso. Entre o Egito e Canaã, nós temos um deserto, e é a passagem pelo deserto que simboliza a nossa vida aqui. Estamos atravessando essa jornada, atravessando esse deserto, rumo à vida eterna, rumo à Canaã celestial. Mas falando especificamente da Páscoa, então esse cordeiro que foi morto e o sangue que estava ali para proteger da morte, aponta para Jesus. Porque a Bíblia vai nos dizer que Cristo é o nosso cordeiro pascal. É quando Jesus aparece ali, João Batista, de longe, João Batista enxerga Jesus e ele diz assim: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, Jesus é apresentado como esse cordeiro que foi sacrificado, e é pelo seu sangue, é pelo seu sacrifício que somos protegidos, que somos libertos. Então, nós celebramos a Páscoa não como os judeus celebram, não como no Antigo Testamento se fazia, mas relembrando tudo e entendendo tudo a partir de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Então, é Deus quem nos justifica, porque é Ele quem concedeu Jesus, é Ele quem não poupou o seu próprio filho, entregou o seu filho para morrer e assim garantir a nossa justificação de todo pecado, de todo o mal. Verso 34, quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos condenará? Quem se levantará para tentar tirar a grande salvação, o grande livramento que Cristo nos concedeu? Cristo Jesus morreu, ressuscitou, está à direita do Pai, intercedendo por nós. Observe a obra completa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus o entregou por nós, ele vem ao mundo. Ele morreu por nós, como cordeiro sacrificado naquela cruz para a expiação dos nossos pecados. Ele ressuscitou para garantir a vitória sobre a morte, sobre todo o principado e potestade do mal. E ele voltou aos céus e está ali à direita do Pai, intercedendo por nós.
Então, nós temos a obra completa do Senhor Jesus por nós. Glória a Deus por isso, queridos. Louvado seja o Senhor por tudo que Ele realizou por nós. Verso 33, quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica, já mencionei. Verso 35, então, quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada? Veja, ele está insistindo nessa questão do que é que poderia nos separar de Cristo. E quando nós estamos passando por momentos difíceis, tal como estamos agora, nós somos tendenciosos a pensar se Deus realmente está conosco, se Deus vai nos livrar, como que poderemos vencer essa situação difícil pela qual possamos estar passando. E se a Bíblia diz que Deus faz tudo por nós, que Ele está conosco, nós temos a garantia de que somos cuidados, protegidos, sustentados por Deus. Olha, eu confesso que eu teria muito medo, mas muito medo mesmo, se eu, por algum momento, duvidasse que Deus estaria me protegendo. O que seria de mim? O que seria de nós se não fosse o Senhor? Nós estaríamos à mercê de todos os problemas, de todos os perigos deste mundo. Mas a Bíblia mostra que nós estamos com Ele e que nada poderá nos separar. E veja, e ele fala, tribulação, né? Ou seja, tribulação dá a ideia de um momento conturbado, de um momento complicado, que está acontecendo coisas que estão complicando a sua vida, né? Fala de angústia, aquilo que mexe nas nossas emoções, nos nossos sentimentos e nos deixa angustiado. Fala de perseguição, ou seja, daqueles que nos perseguem, que tentam fazer o mal contra nós. Fala de fome, passar fome, passar necessidade das coisas básicas. Fala de nudez, né, de não ter com que se vestir, não ter aonde se abrigar, não ter uma casa, não ter aonde ficar. Fala de perigo, fala de espada, no sentido daqueles que vêm para intentar o mal, para tentar ferir, para tentar nos matar. Verso 36, como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Sabe, queridos, entenda o seguinte, a nossa vida não pertence a nós mesmos. Nossa vida pertence ao Senhor. É Ele quem deu e é Ele quem toma. Como o Jó falou, o Senhor deu, o Senhor tirou, louvado seja o nome do Senhor. Tudo pertence ao Senhor. E chegamos ao verso de número 37, quando diz assim, em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Somos mais que vencedores. Dá a ideia daquilo que tem um poder maior do que a própria vitória. Vencer algo é muito bom, mas nem sempre uma vitória significa muita coisa na sua vida.
Talvez você já tenha ganhado alguma competição, talvez você já tenha ganhado alguma medalha, alguma taça, né? Talvez você já tenha conseguido alguns cursos, tenha alguns diplomas, né? Talvez você já tenha conseguido algumas vitórias na vida. Mas depois daquilo a gente vai descobrindo que a gente quer outras coisas. A gente coloca algum objetivo, alcança aquele objetivo e depois a gente quer outro objetivo maior e outro maior. Agora a Bíblia está dizendo que nós somos mais que vencedores. Dá a ideia daquilo que está no topo, daquilo que é o máximo, né? Mais que vencedores, né? Nós estamos aos olhos de Deus e aos cuidados de Deus, vencendo toda essa jornada. Entenda que nas mãos do Senhor, chegarmos ao fim da vida, completarmos a nossa missão aqui nessa terra, é realmente ser esse mais que vencedor. O objetivo nosso, a meta nossa, o nosso alvo é Cristo. Por isso que o apóstolo Paulo vai falar mais à frente, olha, uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás, eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus que está em Cristo Jesus. Está lá em Filipenses. Então, prossigo para o alvo, o prêmio, a soberana vocação de Deus que está em Cristo Jesus. Então, somos mais que vencedores, porque o Senhor está conosco. Tá? E aí ele traz essa conclusão da passagem, né, fantástica, verso 38 e 39, porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir. Veja, ele vai alistando várias coisas aqui, e vamos mencionar só um pouquinho, para não passar muito rápido pelas escrituras, né? Ele fala de que a morte, né, não pode derrotá-lo, a vida também não pode derrotá-lo. Nem anjos, nem principados, né, dá a ideia do reino espiritual, anjos, demônios, nada disso poderá derrotá-lo, nada poderá afastar ele, nada poderá separar ele dessa vitória que já está garantido em Cristo Jesus. Então, aí ele alinha outras coisas, nem aquilo que é do presente, nem aquilo que é do porvir, ou seja, aquilo que ainda vai acontecer. Será como é que vai ser essa semana? Será como é que vai ser quando acabar essa pandemia? Nada, nem agora, nem depois vai poder nos separar, nem os poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, a ideia aqui é justamente essa, de que em Cristo nós temos a vitória. Em Cristo nós somos mais que vencedores. Em Cristo e com Cristo nós poderemos superar qualquer crise, qualquer situação que vier a acontecer. E aí, eu sempre, quando leio alguns textos desses, sempre que quando menciono alguns textos desses, eu me sinto na responsabilidade de fazer um alerta, que é o seguinte: algumas pessoas
pegam textos como esse e saem assim com aquela ideia: eu estou blindado. Eu estou blindado, nada pode me atingir, nada me fará nenhum mal, porque a palavra de Deus diz que eu sou mais que vencedor. Não é bem assim. Aqui está falando a respeito da salvação, da segurança da salvação em Cristo Jesus. Repito, o texto fala a respeito da nossa segurança da salvação em Cristo Jesus, que Ele nos elegeu, que Ele nos escolheu, que nele nós somos mais que vencedores. Nós nos preocupamos com as coisas imediatas, mas Deus está preocupado com as coisas eternas, com o final da nossa história e a entrada nos céus junto a ele. Então, veja, ele inicia dizendo que nem morte nem vida. Já começamos por isso. Então, não se trata só de vida. Todos nós vamos morrer um dia, mas nem a morte poderá nos separar de Jesus Cristo. Nem a morte poderá nos separar de Jesus Cristo. Porque o crente, quando morre aqui, ele já irá imediatamente para a presença do Senhor. Então, veja, nada, absolutamente nada, nem a maneira com que vivermos e tudo que experimentarmos nessa vida poderá nos afastar da salvação em Cristo, nem quando vier a morte poderá nos separar de Cristo, nem os poderes das trevas, nada poderá nos separar. Nós somos mais que vencedores, né? Nada pode nos separar desse amor de Deus que está em Cristo Jesus. Lembre-se, o amor de Deus é manifestado a nós na pessoa de Jesus Cristo. Por isso, Jesus é o nosso Senhor, Jesus é o foco, Jesus é a expressão maior do amor de Deus por nós. E ao celebrarmos a Páscoa, celebramos a vitória do Senhor, celebramos a ressurreição do Senhor, que venceu a morte e garante para nós também que também venceremos a morte. E aí, eu quero terminar aqui com o que fala no início do verso 38. Eu estou bem certo. Né? É muito legal essa expressão. Eu tenho certeza disso. Sabe, queridos, eu espero que isso encha o seu coração, ao ponto de você também poder dizer de boca cheia, com convicção, olha, eu tenho certeza de que nada nesse mundo poderá me afastar de Jesus Cristo, de que com Jesus ao meu lado eu sou mais que vencedor, de que todas essas lutas e provações vão passar, Deus irá me dar o pão de cada dia, irá me sustentar até o fim da minha vida, e quando eu terminar a minha jornada aqui, eu partirei e viverei eternamente com o Senhor. Oh, que bênção, né, queridos? Aleluia. Que bom, né, gente? A gente poder ter essa convicção, poder ter essa certeza de que o Senhor garante a nossa vitória. Louvado seja o Senhor por tão grande amor, por tão grande vitória. Concluindo, então, a nossa mensagem de hoje, que diremos, pois, né? O que dizer desse momento, né, gente? Momento diferente que estamos vivendo. Esse já é o quarto domingo que eu estou aqui com vocês fazendo culto online. Já são 3 semanas paradas, né? Mas aqui na nossa cidade, aqui em Franca,
começou numa sexta-feira essa proibição, então nós já pegamos o primeiro domingo, então esse é o quarto domingo que eu estou aqui fazendo esse culto online, e não vejo a hora disso acabar, né? E nós podermos voltar ali para a igreja, a casa do Senhor, podermos estar juntos, nos abraçando e louvando, bendizendo ao Senhor, queridos. Eu até me emociono ao pensar nisso. Está sendo muito, muito triste para mim, como pastor, ficar aqui junto aqui dessa máquina aqui, né, e não poder te ver aí do outro lado. Vocês estão me vendo, mas eu não estou vendo vocês. Ai, ai. Então, o que dizer à vista dessas coisas? O que dizer diante de tudo que nós vivemos nessa vida? O que dizer diante das dificuldades, né, das tristezas desta vida? Devemos dizer o seguinte: se Deus é por nós, quem será contra nós? Devemos dizer o seguinte: olha, Deus está comigo, eu estou firme no Senhor. Se Ele está comigo, né, quem pode se levantar contra? Então, confie nisso e também batalhe, né? Eu falei na semana passada, né, ali em Lamentações, de que se queixa o homem vivente, queixe-se cada um do seu próprio pecado. Sabe? Deus é conosco, mas nós precisamos corrigir a nossa vida. Porque a Bíblia diz que os nossos pecados fazem separação entre nós e Deus. Então, não pense você que se você estiver na prática do pecado, estiver numa vida errada, que Deus vai estar com você aí, te abençoando, e Deus não concorda com o nosso erro. Nosso pecado faz separação entre nós e Deus, Isaías 59. Isso é claro. Então, corrija a sua vida. Se você não ouviu a mensagem do domingo passado, vai lá no site da nossa igreja e ouça, tá? Agora, se estamos com a nossa vida correta ao Senhor, Ele estará sempre ao nosso lado, nos concedendo vitória. Tá? Eu estou falando aqui a respeito de comunhão agora, não estou falando a respeito de salvação, estou falando a respeito de comunhão. Sustente a sua comunhão, sendo fiel a Deus, para que Deus esteja pleiteando todas as suas causas, tá bom? Cristo Jesus morreu, ressuscitou e intercede por nós. Então, relembrando aqui a obra completa de Jesus, completa e suficiente. Não carecemos de mais nada, não há nada que nós possamos fazer para acrescentar aquilo que Cristo fez para a nossa salvação. Veja, acabei de dizer no tópico anterior sobre a nossa comunhão com Ele. Nós não podemos fazer nada para a nossa salvação. É Ele quem nos salva, mas só que após nos salvar, Ele nos chama a sermos fiéis, a mantermos a nossa comunhão. Enquanto estamos fiéis, estamos em comunhão com o Senhor e a sua bênção está sobre nós. Quando quebramos a nossa comunhão com Ele, através do pecado, aí nós começamos a enfrentar as lutas dessa vida, porque estamos em pecado contra Deus. E por fim, eu estou bem certo de que nada poderá nos separar do amor de Deus. Então, estamos seguros a respeito da nossa salvação eterna.
seguros a respeito do amor do Senhor. Então, você pode e deve, sim, confiar todos os seus cuidados e preocupações ao Senhor. Que Deus esteja te abençoando, que Deus esteja te sustentando e olhando por cada um de nós. Amém. Vamos orar? Deus bendito, louvado seja o Senhor. Agradecemos por tua palavra, agradecemos por teu grande amor, que chegou ao ponto de entregar seu próprio Filho para nos salvar. Obrigado porque em ti somos feitos mais que vencedores. Sim, ó Pai, somos mais que vencedores porque o Senhor está conosco. Bendito seja o teu nome, ó Pai. Ajuda-nos, ó Deus, na nossa falta de fé. Ajuda-nos, ó Deus, a viver uma vida que te agrada. Ajuda, ó Deus, nas nossas lutas diárias. Em nome de Jesus. Amém.